Fala, galera maravilhosa! Tudo bem? Eu sou a professora Carol Mendonça. Seja muito bem-vindo à nossa série especial sobre a língua viva. Mais do que língua portuguesa, a gente vai falar da língua brasileira. Por que é tão diferente o português que a gente estuda na escola do português que a gente fala no dia a dia? Será que a gente precisa levar um pouco do português da rua para dentro da sala de aula? Ou a sala de aula tem que ser mais parecida com a rua? Como a gente vai fazer para ensinar um português de uma maneira que não seja preconceituosa? Porque isso é difícil para o professor também. Vamos discutir todos esses porquês. Sabe por quê? Quanto mais a gente entende de motivo e de finalidade, mais fácil fica pra gente aprender. E assim, acho que a grande questão que vai te ajudar até o final desse curso é: por que é tão difícil aprender língua portuguesa? Essa sensação de que a gente estuda e tá sempre tão distante do ato comunicativo, da eloquência, de fazer um discurso, de conseguir se comunicar perfeitamente bem. Eu te prometo que até o final dessa série você vai se apaixonar mais ainda por língua portuguesa. Ou pelo menos você vai odiar um pouquinho menos, prometo, vai dar tudo certo. Então, vamos nessa e eu quero descobrir junto com você todos esses porquês. Só não sei também se é junto, se é separado, até o final da legenda a gente vê isso, tá bom, gente? Vai, bora! Ao redor do mundo todo, as pessoas falam a língua portuguesa oficialmente. Pelo menos um país em cada continente tem o português. Agora, pensa aqui comigo. O Rio de Janeiro, que é desse tamanhozinho aqui, de onde eu tô falando com você agora, já apresenta diferença? Aqui em Curicica fala de um jeito, lá em Mesquita, na Baixada Fluminense, fala de outro. Paracambi, Vassouras, Valença, parece que são pessoas de outros lugares. Imagina a diferença de um país pro outro. É nisso que a gente tem que pensar. Mas nesse primeiro momento, eu quero saber se você conhece a diferença entre língua portuguesa e língua brasileira. Você fala brasileiro? A parada é um negócio. Quero não, meu irmão. Ih, pouco papo pra esses caras, filho. Pouco papo. Oi, querido, se você vê, ela diz que eu mandei um beijo. Eu sempre uso bora também, eu nem sei se tá certo ou se tá errado, mas é aquilo, né, amadas? A gente continua falando porque a gente fala do que a gente quiser. Vai aí pra tu um cheiro no coração. Somente um leite quente pode dar com... Comendo, bebendo, andando, fazendo os trem. Uai, Carol, o trem aqui tá bom demais. Tem piqui, pamonha, Leonardo. A língua portuguesa é falada não oficialmente pelo mundo todo, mas é importante compreender que há diferenças de aplicação, de vocabulário, de sotaque e do uso em geral para cada lugar. Repare que eu falei lugar, eu não falei país, então se liga. Os países em que o português é o idioma oficial em ordem alfabética são Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Ou seja, há países em todos os continentes que falam português. Por conta disso tudo, eu resolvi sair da sala de aula, como eu sempre faço nas minhas páginas, nas redes sociais, para explicar, para mostrar, para deixar claro que língua portuguesa dentro da sala de aula é uma coisa e na rua, na vida, do lado de fora, aqui no meu carro, dando rolê aqui pela minha cidade, pela sua, não sei de onde você está assistindo agora, mas em cada lugar aonde a gente vai, a gente tem uma diferença de escolha, de possibilidade e de uso da linguagem e tá tudo bem. Pois é, então eu tô chamando de língua brasileira, tô perguntando se você fala o brasileiro, me referindo ao nosso jeitinho especial de falar língua portuguesa, que a gente sabe bem como é. Traduzindo pro português, claro, é o nosso borogodó. E isso é muito importante, e é importante também que a sua visão sobre esse tipo de coisa que a gente faz naturalmente no dia a dia seja respeitosa. Na verdade, a gente precisa enaltecer, a gente precisa valorizar a diferença, porque a diferença é realmente a nossa graça, é a nossa representação, é a nossa cultura, é a identidade brasileira. Professora, você tá inventando essa história? Não, tanto não que as provas de concurso vão cobrar esse assunto de você também e vão exigir esse entendimento e esse novo olhar sobre não o certo e o errado, mas as maneiras diferentes que a gente encontra de nos comunicar no dia a dia. Talvez você esteja se perguntando, professora, se não existe certo nem errado, por que eu estou me quebrando na escola para aprender português?
E eu, como professora, te respondo que essa é uma questão muito importante. A gente discute muito sobre isso, toda a galera da educação. Será que essa maneira histórica como a gente ensina e como a gente aprende é a ideal? E não pensa que você não sou professor, então eu tô fora dessa discussão. Nananina não, porque as provas de concurso também perguntam sobre isso. A língua realmente é viva, todos os dias ela muda, ela evolui e isso não vai parar. Então tem muita gente que reclama do novo acordo. O novo acordo é uma gota, o novo acordo não é nem a ponta do iceberg. Então a gente sabe que tem muita coisa acontecendo e isso é bonito, a gente tem que aprender o valor disso também. Para a gente entender tudo isso com muito mais clareza, eu convidei um grande especialista da área da linguística, que inclusive foi meu professor na graduação de letras, é o Ricardo José. Ele conversou comigo lá em casa, eu perguntei muita coisa para ele, confere um pouquinho do que ele já esclareceu. O português que você fala e o português da escola. Para ilustrar melhor essa diferença, vou usar o filme Meu Malvado Favorito, que eu acho que todo mundo conhece. Todo mundo conhece o Gru. O Gru é um vilão, mas é um vilão diferente. Ele gosta das pessoas, ele faz coisas boas. O português que você fala, infelizmente, pra gente, é considerado como um vilão. É um falar errado, é um falar que não segue regras. Mas, ao mesmo tempo, o nosso falar é tão legal, a gente gosta tanto de falar do jeito que a gente fala, é tão natural pra gente, a gente se diverte tanto, assim como o Gru. No terceiro filme da série, o Gru descobre que tem um irmão gêmeo, o Dru. Mas olha o Dru. De fato, ele é irmão gêmeo do Gru. Mas olha a diferença. O Dru se veste diferente, se veste de branco, tem cabelo louro, que ele fica esvoaçando o tempo todo. Ele se acha. E aí, a primeira impressão que o Gru tem do Dru é de desconfiança. Beleza, legal, chega. O Gru não gosta do Dru. Assim como você também, quando chegou na escola, pensou: ih, que português chato, que português diferente, e dizem que esse que é bom, e o que eu falo não vale nada. Só que no filme, o Gru vai conhecendo o Dru melhor, e o Dru vai conhecendo o Gru melhor também, e eles acabam sendo irmãos amigos. Eles entendem as diferenças de um de outro, eles acabam se conhecendo e se respeitando. Quem sabe com o português da escola também acontece isso, né? Se você abrir sua mente, se você perceber que você pode dar uma chance pro português da escola, ele não vai ser tão ruim quanto parece, né? Mas, poxa, o português da escola, afinal de contas, ele é tão colocado num pedestal, ele é tão snob como o Dru apareceu, né? Será que eu preciso gostar disso? Pois é, eu acho que o português da escola, ele é assim não porque ele quer, mas porque fizeram isso com ele. Porque, veja bem, você precisa aprender o português da escola. E como é que a gente vai estimular você a fazer isso? Dizendo que ele é bonito, dizendo que ele é melhor, dizendo que ele tem valor. Talvez não seja nada disso, mas isso acaba atraindo você para aprender o português da escola. Então, acho que a situação ideal seria você entender que é outra coisa, mas que é diferente de você. Mas olha, o Gru e o Dru não são irmãos? Pois é, o português que você fala e da escola também são irmãos. E o pai é a língua portuguesa. Então, apesar da diferença, apesar dos conflitos, dos choques que existem entre o que você fala e o que a escola fala, afinal de contas, tudo é língua portuguesa. Se a gente se conhecer melhor, se a gente se respeitar melhor, tudo vai fluir numa boa. Como no filme. Gru e Dru viram amigos, e o português da escola e o português que a gente fala também podiam ser amigos, não é verdade? Peraí, a gente completou a frase do outro. Será que esse jeito histórico de a gente ensinar e da gente aprender é o ideal? Será que a gente precisa mudar? A gente vai chegar a uma conclusão sobre isso juntos, porque eu também quero saber. Eu quero melhorar a minha aula. Mas, professor, eu não sou professor, eu tenho que saber isso? Tem, porque os concursos cada vez mais vão cobrar esse tipo de assunto. Sobre metodologia de ensino, de aprendizagem e sobre a linguagem em si. Cada vez mais as provas de concurso de nível médio, nível superior, no Brasil inteiro, perguntam sobre tipo de linguagem. Eu sei, professora, eu tenho que saber o certo, tenho que saber o errado, eu tenho que saber identificar um problema gramatical, uma linguagem inadequada. Ok, mas hoje em dia e cada vez mais, isso é uma tendência, algo que vai crescer cada vez mais nas provas, que é a abordagem não sobre errou ou acertou, mas sobre funcionou a comunicação ou não funcionou a comunicação. Quer ver? A gente pode dar uma olhada em questões de provas boas bem recentes. Vamos lá! A primeira questão é do IADES 2019 e pergunta sobre a redação mais compatível com o nível de formalidade adequado à situação comunicativa. Então você repara que existem 3 expressões-chave para a gente fazer esse tipo de questão: compatível, nível de formalidade e situação.
Essa questão não está falando de linguagem ou de língua certa ou errada, mas sim de qual seria a melhor escolha dependendo da situação. Dá uma olhadinha no enunciado. Considerando a hipotética necessidade de se registrar no livro de ocorrências de uma penitenciária, o trecho, abre aspas, disse, eu ainda meio que ajo como se estivesse na prisão. E assim, você não é como um interruptor ou uma torneira. Não dá para simplesmente se desligar. Depois, a gente teria que encontrar dentre as opções aqui aquela que descreve melhor a situação. Foi um relato? Foi um comentário? Foi uma historinha? Quais seriam as palavras que descreveriam melhor essa situação nesse contexto exato? Então, é uma tendência, é um tipo de questão que a gente tem que supervalorizar. A próxima questão é do Instituto AOCP e o questionamento é sobre a variante linguística empregada no texto. Eu não coloquei o texto aqui, a nossa intenção hoje não é fazer questões ainda, mas você pode perceber que simplesmente identificar a variante linguística também pode te gerar muitos pontos num concurso. A variante é formal, ela é informal, e qual seria o conceito? Formal porque não tem desvio da língua portuguesa, informal pois a linguagem é descontraída e coisas desse tipo. Toda essa parte de identificação também tem que ser prioridade no seu cronograma de estudos. Por último, essa questão do Enem 2019, que pergunta sobre o objetivo do autor ao escolher a linguagem formal. Então, no enunciado diz o seguinte, nesse texto acadêmico, as autoras fazem uso da linguagem formal para... Letra A, estabelecer proximidade com o leitor. B, atingir pessoas de vários níveis sociais. C, atender as características do público leitor. D, caracterizar os diferentes falares brasileiros. Ou letra E, atrair leitores de outras áreas do conhecimento. Então, mesmo sem ler o texto, aqui a gente consegue perceber o seguinte, se a linguagem é formal, dificilmente ela vai estabelecer proximidade com o leitor. Para ter proximidade com o leitor, a gente precisa chegar perto do tipo de linguagem que o leitor utiliza. B. Atingir pessoas de vários níveis sociais também não é possível através da linguagem formal. A linguagem formal só se aproxima de quem tem acesso. Letra C. Atender às características de um público específico, que seria o leitor desse texto. É uma boa que a gente vai guardar. Letra D. Caracterizar os diferentes falares brasileiros. Pela linguagem formal também não dá. Cada falar, cada tipo de brasileiro, tipo social, tipo regional, tipo etário, todos esses tipos vão ter diferentes formas, então escolher uma linguagem única não consegue caracterizar todos. Letra E, atrair leitores de outras áreas do conhecimento, também fica muito distante do tipo de linguagem. Áreas de conhecimento tem muito mais a ver com conteúdo, então a mais correta, a mais tranquila da gente marcar aqui é a letra C. Eu fiz questão de colocar essa pergunta aqui porque o Enem é uma prova tão grande, possui tantos textos e a gente sabe que não dá tempo de ler todos eles durante a prova. Então, identificar o tipo de linguagem e compreender as possibilidades, as finalidades do seu uso pode fazer você ganhar tempo sem precisar ler um texto. Essa mudança na abordagem dos concursos públicos é muito importante, gente. Ela indica que o nosso olhar sobre o ensino, a aprendizagem, o que é certo, se existe o certo, se existe o errado, isso tudo está mudando. E essa mudança de ponto de vista, ela é muito positiva, porque a gente entende, isso acho que é claro para todo mundo, que dominar ou não as regrinhas da língua portuguesa, ser eloquente, ser educado ou soar educadamente ao escolher as palavras, todo esse tipo de coisa tem a ver com oportunidade de aprendizado. E a gente sabe que o nosso país é desigual demais. Não é todo mundo que tem o mesmo nível de escolaridade e não é por escolha. Na verdade, é por falta de escolha. Então, julgar o outro por esse critério é algo surreal, é algo absurdo, não combina com essa nova geração que nós estamos formando de pessoas que têm mais empatia, que têm generosidade ao entender o problema do outro. Beleza? Isso é muito importante, isso tem que estar claro, porque é importante para você como ser humano, para que a gente cresça como ser social e também para você arrebentar nas provas de concurso. Agora, preste atenção, nos próximos episódios a gente vai ter aqui especialistas comentando sobre o preconceito linguístico, o que é, o que come, para onde vai, onde mora, como a gente faz sem saber e como isso é cobrado nas provas também. Vamos falar de como os professores, inclusive eu, né,
todos podemos mudar a dinâmica das aulas para que a gente consiga ser menos agressivo e menos preconceituoso. Também vamos entender como a gente consegue estudar de maneira a sentir satisfatoriamente a aprendizagem. Você fala assim, eu estudei português, eu aprendi português, eu falo brasileiro, eu sou o brabo da língua portuguesa. Eu tenho certeza que você vai adorar. Deixa aqui nos comentários pra gente usar já nas próximas aulas quais são as palavras ou as expressões que você sabe que não estão dentro das regrinhas de português, mas mesmo assim você fala daquela maneira. Eu tenho várias, sou carioca, né, gente? Sou da Baixada Fluminense. É difícil eu falar dentro da regrinha do português da escola. Então, comenta aqui que eu vou comentar as minhas também e quero interagir com vocês. Não tem jeito, vai passar. Espero vocês na próxima aula.